Tu já sentiu que tava tudo errado na tua vida depois de passar 15 minutos rolando no feed do Instagram? Eu sinto que muitas vezes tá na internet, tá consumindo conteúdo, tá vendo recortes muito específicos da vida das pessoas e de certas realidades, faz com que a gente crie uma visão totalmente distorcida da realidade, de como a vida acontece no dia a dia, e faz com que problemas talvez seriam insignificantes fora dali ganhem uma dimensão muito grande, causem um sofrimento muito grande, e na verdade, se a gente desligar aquilo e voltar para a vida real, a gente vai ver que na verdade nem é tão grande assim ou nem é dessa maneira. A gente sabe que as redes sociais são um recorte específico da nossa vida, que a gente está escolhendo o que expor, escolhendo o que mostrar, escolhendo como mostrar. Então, teoricamente, a gente sabe que não é um recorte 100% fidedigno da nossa realidade e da verdade das pessoas, mas por algum motivo a gente vê, a gente entra em contato com esses conteúdos e internaliza isso como verdades absolutas. Então, muitas vezes já aconteceu comigo de entrar no Instagram, ver algum tipo de conteúdo, seja de algo que eu quero em algum momento, vamos lá. Já aconteceu comigo de entrar no meu Instagram, ver uma pessoa viajando para um lugar que eu quero muito ir. E eu ainda não consegui ir. E passa pela minha mente. Além de achar que legal, que bacana, entra no lugar de... Putz, mas só eu que não consegui ainda. Mas olha só, o que será que eu tô fazendo de errado? Onde é que tá o furo aqui que eu não consegui me colocar nesse lugar também? Sendo que, na verdade, se a gente bloquear o nosso celular, deixar ele de lado, quantas pessoas viajam com frequência ou conhecem diversos países, diversos lugares diferentes com frequência? Não, se a gente for olhar ao redor, isso é muito difícil. As pessoas viajam muito mais de maneira pontual e muito bem organizada e estruturada e planejada do que pessoas que vivem a vida viajando loucamente. Mas quando a gente entra em contato com esse recorte específico da internet, parece que só aquela realidade existe e por eu não estar vivendo essa realidade, eu tô vivendo algo errado. Eu sinto muito que isso acontece também quando a gente tá falando de aparência, de beleza, de estética. Eu venho acompanhando nas minhas redes sociais um movimento que eu acho que já vem há bastante tempo, na verdade, mas eu sinto que vem se intensificando, que é encontrar micro problemas, micro questões na nossa aparência, coisas que nunca nem passaram na minha mente, mas que eu vejo na internet, seja, sei lá, o tamanho do braço, o formato do rosto. Eu vi que tá viralizando o pessoal falando de um formato específico de rosto que é feio, sei lá, sabe? Meu Deus. Então, coisas muito específicas que entram. Tinha uma época que se fala muito sobre o hip dips, né? De como, nossa, ficam pontuando micro probleminhas e micro questõezinhas que, até resgatando o que a gente falou no nosso segundo episódio, sempre tem uma solução que pode ser adquirida. Claro, é a produção de sofrimento para se vender soluções. Então a gente vai produzindo cada vez mais problemas, produzindo mais situações que nos causam sofrimento, né? Então o rosto que não é bonito o suficiente, os cílios que não é grande o suficiente, qualquer coisa para se vender a solução mágica para você entrar naquele padrão. Eu acho que isso também não só nessa questão de beleza, mas qualquer tipo de consumo, né? Que isso aqui é o certo para, sei lá, esse produto aqui é o certo para se treinar. Isso aqui é o certo pra... Não sei, tanta coisa que hoje em dia eu fico pensando, mas será que a gente precisa mesmo isso ou a gente só quer isso porque tá todo mundo usando? Vou compartilhar uma coisa que veio na minha mente. Eu, ao contrário da Laura, tenho uma relação mais difícil com o exercício físico. Então, eu não tenho a mesma frequência, o mesmo gosto. E por muito tempo, eu tinha um desejo de, tá, beleza, vamos exercitar com mais frequência, vou ir na academia com mais frequência, vou fazer musculação com mais frequência. E aí, aparecia pra mim algum vídeo sobre musculação, e aí eu assistia, engajava, e aí começavam a aparecer, consequentemente, vários vídeos sobre isso. E eu entrei num momento de pensar, nossa, mas por que eu vou começar se eu não vou conseguir fazer essa execução perfeita, essa prática perfeita? Se eu vejo fulano falando que é pra fazer de um jeito, mas aí o outro falando que é pra fazer de outro jeito, tá, então eu nem vou fazer, porque não vai adiantar nada, porque eu não vou ser perfeita, porque eu não vou conseguir fazer assim assado, eu não sei como é que faz, então eu não vou nem começar. Isso aconteceu, às vezes ainda acontece. E eu entrar nesse lugar de ver esse churrada de informações, de como deveria ser, de como as coisas deveriam ser feitas, eu penso, tá, mas eu não vou conseguir fazer assim, como é que eu faço? Fico perdida, e eu não faço, e eu simplesmente paro.
de que eu não vou ter, mas eu não tomo whey, mas eu não tomo isso, mas eu não faço aquilo, essas coisas que são vendidas, que são importantes, que são necessárias, e aí eu paraliso e não me engajo nesse comportamento. Então quando eu discuto, me veio muito isso, sabe? De como eu já deixei de fazer uma coisa tão importante como exercício físico, que vamos lá, qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício, né? Eu olho, o meu lado mais saudável e racional consegue ver isso, mas por estar impactada por esse tipo de conteúdo, eu fiquei, não, mas então por que eu vou começar se eu não vou saber a execução perfeita, ou se é melhor fazer mais repetições ou mais carga, sei lá, sabe? Eu entrava muito nesse lugar. Tem várias coisas que eu fiquei pensando, né? Por exemplo, vamos falar da corrida, que é algo que tá super bombado aí, né? Então, hoje em dia se vende muito o jeito certo de se correr. Tem que tomar o gel de não sei o quê. Tem que comprar o tênis Y, tem que fazer de tal forma. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a internet, ela vende muito uma forma de ser certo. É muito ou certo ou errado e não existe muito o entre isso. É ou certo ou tá errado. E aí por isso que tu se enxerga talvez nesse lugar de já que eu não tô fazendo do jeito certo, então eu nem faço. Já que eu tô fazendo do jeito errado, então eu nem começo. Nessa ideia de toda exceção agora ela vira regra. Tem que ser assim porque senão as pessoas não fazem. E quando eu tava te escutando, né, eu fiquei pensando muito também que tu falou assim, diferente da Laura que faz bastante exercício físico, só que, cara, pra mim às vezes é muito difícil também, porque eu vou lá na internet, eu vejo as pessoas fazendo coisas maravilhosas que eu ainda não faço, ou tendo corpos que eu permaneço me comparando e às vezes eu esqueço de conseguir comemorar a minha evolução, porque como a minha evolução talvez não tá daquele jeito como tá sendo vendido pra mim na internet, daqueles corpos que estão aparecendo na internet, às vezes eu esqueço de conseguir comemorar as minhas próprias vitórias. Então olha como é engraçado, tá cada um no seu sofrimento pela mesma coisa, mas será que esse problema de fato existe fora da internet? Porque tu compartilha esse sofrimento, não sofrimento, mas compartilha essa situação de eu sei que eu preciso ir na academia, mas acabo não indo porque já que eu não tenho tudo aquilo, e eu já no outro lugar, que tô indo na academia, que faço muito exercício físico, mas preciso me policiar pra não ficar me comparando com as pessoas nas redes sociais, porque eu não tenho o braço exatamente como aquela pessoa tem, que eu gostaria de ter, ou porque eu não consigo talvez enxergar toda aquela evolução. É muito maluco isso. E aí, sabe o quê? Se a gente for bloquear ali, desligar o celular, deixar de lado, sair na rua, ver gente do cotidiano, quantas pessoas têm esse braço que tu olha e deseja? Assim, uma parcela minúscula. E não que tu não possa desejar ou não possa estar nesse lugar, mas é pra gente dar um contexto de realidade, porque aí tu vê esse braço, tu vê esse corpo, tu quer, tu engaja, o algoritmo te manda um monte de conteúdo assim, altamente entende, opa, nossa, quantas pessoas são assim? E eu não, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Sendo que quando a gente olha, tira esse recorte, olha pro contexto, quase ninguém tem esse braço, quase ninguém tem isso, quase ninguém faz exercício físico com a constância que tu faz, por exemplo. É um recorte muito pequeno. Mas mesmo assim, a gente distorce muito essa nossa lente, a nossa visão, e quão prejudicial isso é, né? E eu acho que a internet, ela também vende, voltando para essa questão do certo e errado, ela também vende que, assim, tem que ser feito dessa forma, se não for dessa forma, tá errado. Por exemplo, para a questão de consumo, né? Então, tem que ser esse tênis, tem que ser dessa forma. As pessoas, elas tentam se adaptar muito a um recorte de realidade de uma pessoa que a gente não sabe como é que tá no off, a gente não sabe do contexto que ela vem, dessa questão de comparação de corpo. Quanto que tem carga genética envolvida nisso também? A questão do recorte financeiro, tem tanta coisa envolvida aqui. Amiga, eu penso quantas influencers que utilizam de diversos métodos para emagrecer, para ter um corpo específico, não são transparentes em relação a isso e enviesam completamente a maneira que o público vê. Poxa, quantas vezes eu já vi polêmicas sobre influencers que utilizaram hormônios, por exemplo, para ficarem com o corpo mais definido, não foram transparentes em relação a isso, falaram que na verdade era só exercício físico e alimentação, e estavam mostrando um resultado que gerava uma comparação muito grande, sendo que na verdade tem um contexto ali atrás que não foi mostrado. Olha o tamanho disso, quão prejudicial isso pode ser. Quando eu discuto falando sobre o certo e errado, sobre precisar de algo ou não, sobre essa questão do consumo, me vem em mente também um ponto muito ligado ao consumismo e de como a gente vê uma realidade com produtos específicos ou coisas específicas e a gente entende então que a gente precisa de tudo isso, então é a rotina de skincare com 15, 10 etapas e a gente sente que precisa ter tudo isso para conseguir ter uma pele bonita, saudável e de qualidade, e isso induz um consumismo desenfreado, sendo que, de novo, vamos lá, se a gente
gente desligar o celular, olhar para a realidade das pessoas. Quantas pessoas têm uma rotina de cuidados com o rosto, com a pele de tantos passos? Muitas pessoas não têm sequer lavam o rosto direito. Como é que a gente vai olhar para esse recorte tão enviesado e generalizar isso de uma maneira tão equivocada que causa muito prejuízo? O que me chama mais atenção de tudo isso que a gente tá falando agora, assim, é muito o quanto que eu percebo que as pessoas, elas estão sempre nessa coisa do eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu não sou uma pessoa que particularmente consumo esse tipo de conteúdo na internet, né? Eu tenho essa coisa de às vezes comparar um pouco da minha evolução com outra pessoa e ficar um pouco nesse eu quero, mas eu particularmente não utilizo a internet de ficar seguindo muitas influencers, muitas pessoas que vendem receitas mágicas e vendem o que é certo, o que é errado. Na verdade, eu não sigo nenhuma influencer, né? Eu tenho algumas amigas ali que elas estão no caminho para ser isso, mas eu não sigo pessoas que vendem coisas mágicas e o jeito certo de fazer uma coisa, o jeito certo de fazer outra. Então é até engraçado, porque na verdade entre o meu grupo de amigas eu sou muitas vezes a piada, né? De eu não sei quem é tal pessoa, eu não sei o que é tal produto, eu tô meio por fora desse mundo. Mas me chama muita atenção o desespero das pessoas que estão ao meu redor, porque preciso disso, preciso daquilo, e aí eu me pergunto, mas será que precisa mesmo? Será que precisa mesmo fazer botox com 25 anos? Será que precisa mesmo comprar aquele tênis para correr? Será que precisa mesmo utilizar aquele tipo de óculos para corrida? Será que precisa mesmo tomar creatina, whey, gel e isso, e isso, e isso, e super coffee, e coisinha para misturar o super coffee e a garrafa específica de beber água? E será que precisa mesmo fazer daquela forma? Se não fizer daquela forma, tá errado? É bem o que tu disse. Será que se a gente não for ali na academia do bairro, melhor feito do que perfeito? Melhor fazer? Porque é claro que é muito legal. Eu acho que tem muita gente que influencia as coisas pro bem. E eu acho que tem muita gente que tá vendendo coisas também que realmente são importantes da gente aprender. A questão é o quanto que a gente compra isso como certo e errado. Verdade absoluta. Como verdade absoluta, como a única forma de ser feito. Então, se eu não consigo desse jeito, eu não faço. Eu vi agora no verão a discussão dos corpos reais e a gente tem muito esse culto à magreza e magreza extrema voltando, né? Então, essa coisa bem anos 2000, assim, de uma magreza muito extrema e quase inatingível voltando à tona. E eu vi muito essa discussão de, ok, se a gente for ali, ir pra praia, olhar para as pessoas ao nosso redor, quantas pessoas vão ter aquele corpo vendido como lindo e maravilhoso na internet? Muitas vezes esse corpo não existe nem fora da internet mesmo, uma pessoa que tá ali na internet mostrando esse corpo. Às vezes tem muita coisa por trás e assim, de novo, uma parcela muito pequena da população consegue atingir aquilo. Então por que a gente entende essa exceção, essa parcelinha muito pequena, como a maneira certa de ser, de agir, e a gente deveria ser assim para ser minimamente aceitável para poder usar um biquíni ou para poder correr ou para poder se exercitar ou para poder se sentir bem com nós mesmos. Esse é o ponto. De como a gente cria, parece que uma realidade alternativa em que tudo é perfeito, em que todos os corpos são perfeitos, em que a gente se exercita com todos os equipamentos possíveis e todos os suplementos possíveis, a gente usa todos os produtos possíveis, a gente, sendo que a parcela da população que tem acesso a isso, seja por dinheiro, seja por ter condições, seja por tantos fatores, é muito pequena. Isso nos distancia da realidade, isso nos distancia dos processos também, né? A gente falou já no episódio sobre imediatismo e sobre como existe essa tendência de encurtar processos, ou na verdade achar que os processos são mais curtos do que eles realmente são. Então, eu citei antes o exemplo da viagem, né? Poxa, mas vamos lá, quanto tempo que uma pessoa média vai levar para se planejar, para organizar, para estruturar uma viagem importante? Quanto tempo? A gente vê na internet um recorte ali da viagem acontecendo e muitas vezes não olha para o que está atrás. E então aplica isso para então eu tô errando porque eu não tô viajando para lá. De novo, vamos olhar ao nosso redor. Quantas pessoas do nosso cotidiano agem dessa maneira, viajam com essa frequência, sabe? Voltando um pouco para a vida real, como é que as coisas realmente acontecem. Quando a gente tem um tempo de tela muito alto, quando a gente consome muito esse tipo de conteúdo, quando a gente tá, eu acho que nem às vezes estão diretamente buscando isso, mas indiretamente, né? Isso acaba respingando de maneiras diferentes, mas acaba respingando na gente. Como é que fica a nossa visão do mundo? Como é que fica a nossa expectativa de futuro? Como é que fica a nossa visão sobre nós mesmos? Como é que a gente tá olhando ao nosso redor e, sabe, interagindo com esse mundo se a gente tá consumindo tanto conteúdo de uma maneira que produz uma realidade completamente descolada daquilo que a gente vê no nosso dia a dia? E vamos lá, né? Aquilo que tu me ensinou sobre o algoritmo.
O quanto mais a gente consome aquele conteúdo, mais a gente recebe aquele conteúdo específico. E aí a gente vai se retroalimentando disso, né? De é isso, tá todo mundo conseguindo fazer, eu não consigo, é assim que se faz, olha como é fácil, olha como é simples, todo mundo faz, eu não consigo, eu tô pra trás. Então, essa pergunta que tu fez, né? Tipo, ai, será que eu tô vivendo errado ou eu só tô consumindo muita tela? A gente vai interpretando aquilo como verdades absolutas e daí a gente vai achando que como se a gente estivesse vivendo errado. Só que na verdade é isso, a gente vê recortes. A internet é só recortes. E quantas pessoas que, bom, as que trabalham com internet, elas trabalham, elas estão ali pra te realmente vender aquele produto, elas estão ali pra realmente te convencer de que aquilo ali é a forma certa de fazer as coisas, porque elas têm que vender aquele produto, porque esse é o trabalho delas. Existem as pessoas que são autênticas na internet, mas também existem aquelas que estão só vendendo porque, bom, talvez elas estão sendo pagas por aquela marca ou porque esse é o trabalho delas. E mesmo as que sejam autênticas, no momento em que elas se dedicam a isso, e esse é o trabalho delas, elas vão ter vários outros fatores que a população que não vive disso, a população média, tem, como, bom, uma influencer que faz conteúdo sobre vida fitness, o trabalho dela é esse. Isso. Agora, se a gente for pegar uma pessoa que vai lá, que trabalha, que se desloca, que cuida da casa, que cuida de filhos, que cuida de... Enfim, que tem uma vida comum, uma vida que não é essa vida de uma influência da internet, a parcela de tempo que ela tem pra se dedicar, por exemplo, pro exercício físico é muito menor do que a influencer que pode ser autêntica, não é demonizar isso, mas que tem uma disponibilidade de tempo muito maior. E também tem toda a questão de, bom, pessoas que não trabalham com a internet. Vamos usar o exemplo das viagens que tu já trouxe algumas vezes hoje. Talvez aquela pessoa tá viajando e a gente tá vendo só aquele recorte daquela viagem. A gente não sabe o que tá por trás. A gente não sabe todo o preparo que ela teve para aquela viagem. A gente não sabe a realidade que aquela pessoa tem. A gente compara só com aquele recorte que a gente recebe. Eu tenho até um exemplo para compartilhar da minha própria vida, assim. Eu morei 2 anos fora do Brasil e eu lembro que quando eu voltei, teve muitas pessoas que traziam a ideia de tipo, ai, a tua vida era perfeita lá, nossa, por que que tu voltou? Nossa. Gente, aquilo que eu compartilhava na internet, eu posso dizer que era uma mentira. Né? Eu compartilhava só a parte boa, eu compartilhava só a foto bonita, eu compartilhava só aquele momento que eu tava na praia às 3 da tarde e as pessoas podiam estar, nossa, que vida perfeita, ela tá na praia às 3 da tarde. Mas ninguém sabia o que eu tava fazendo antes ou o que eu ia fazer depois. Ninguém sabia a verdade, porque é isso, a gente não compartilha aquilo que não é bonito. Então as pessoas veem esse recorte e ficam presos nisso. Até a minha vida de agora, né? Eu trabalho de forma autônoma, eu tenho horários diferentes, eu realmente pratico muito esporte. Eu compartilho muito eu praticando os meus esportes. Eu já ouvi pessoas assim, mas o que a Laura faz da vida? Gente, eu trabalho muito, mas eu compartilho só aquele recorte. Então é isso, a gente fica consumindo a vida do outro ou fica consumindo a vida perfeita de influenciadores, a vida perfeita. A parte positiva que é só o que as pessoas estão compartilhando. E eu não acho que, não, então agora a gente tem que começar a compartilhar as coisas ruins, só mostrar na internet que a vida não é um morango. Não acho que é por essa lógica. Não acho que a gente não possa estar compartilhando coisas boas. Mas como é que tá o uso das pessoas na internet? Como é que tá o teu uso na internet? Como é que tá o meu uso na internet? Como é que tá o uso das pessoas na internet? Como é que a gente tá utilizando disso? Esse processo comparativo que tá crescendo cada vez mais, é porque é muito mais fácil acessar a internet, né? Mas aumenta de uma forma que é isso. Eu escuto as pessoas falando de consumo de coisas, ou de produtos, ou de questões estéticas, e eu fico, mas será que a gente precisa mesmo disso? E é muito engraçado estar falando sobre isso, porque é isso, o meu uso com a internet eu compartilho e tal, mas eu não consumo muito desses conteúdos, e aí eu não sou tão afetada nesse sentido, mas eu escuto muito. Eu tenho um grupo de amigas específico que é bem consumista, utiliza dessas questões estéticas, dessas questões de produtos. Eu escuto elas falando e eu fico, será que tem alguma coisa errada comigo? Ou será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que eu preciso também? Eu já trouxe isso em terapia. Será que eu preciso? Será que eu deveria estar me preocupando com isso? Porque é algo que me chama atenção, o quanto que realmente as pessoas, elas se afetam demais. Então, acho que o questionamento principal aqui é esse, é como é que tá o uso da internet? Porque a gente não vai conseguir mudar isso. A gente não vai fazer as pessoas compartilharem menos. Eu não acho que a gente tem que só compartilhar sofrimento. Eu adoro a ideia de estar aumentando a produção de conteúdos de vida real, né? Isso pode ser saudável, pode ser importante. Acho que existe uma responsabilidade para quem trabalha com internet, mas eu acho importante a gente botar um pouquinho a mão na nossa consciência e pensar assim, como é que eu tô usando essa internet? Como é que tá o meu consumo dessa internet? Eu vi uma frase esses dias que ficou muito na minha mente, que é:
Saudades de quando a internet era um lugar e não estava onipresente na nossa vida. Saudades de quando a gente tinha essa opção de vou entrar na internet, no computador e vou me conectar a isso e vou ver o que tá rolando naquele mundinho ali e depois eu desligo e volto pro meu mundinho aqui. Agora, uma coisa tá completamente entrelaçada na outra e existem pontos muito bons nisso, muito benéficos, óbvio. O acesso à internet tá ali tá aumentando, enfim, tá mais acessível. Mas a gente também tem esse outro ponto, quando a gente não tem mais essa diferença entre a vida real, a vida presencial da vida online, a gente perde também esse olhar mais crítico, né? De colocar a mão na consciência e questionar, tá, mas como é que tá, meu? Será que esse mundinho na internet que eu tô vendo aqui realmente ele acontece na vida real, no cotidiano, nas pessoas ao meu redor? Ou eu tô me envezando? Será que realmente a Laura, nossa, se exercita tanto assim porque ela tem, sei lá, todo o tempo do mundo e eu tô fazendo uma coisa de errado? Ou ela tem um trabalho que permite que ela adapte os horários e se molde em relação a isso e vá se ajustando? E é o contexto dela e tem muita coisa que ela não deve mostrar como a gente também não mostra. E eu acho que tem processos comparativos, eles sempre aconteceram. A gente pode e vai fazer isso, não adianta. A gente vai olhar pra vida de uma pessoa e talvez vai desejar aquilo, vai pensar, nossa, como eu gostaria, nossa, como parece legal. A questão é que eu acho que hoje em dia acontece muito isso de não só olhar e desejar, mas de olhar e pensar, não, tem alguma coisa errada comigo. O problema sou eu. Então acho que a produção de sofrimento, ela tá muito intensificada. Tô ali olhando, desejando, e eu acho que é normal, é natural, isso sempre aconteceu, porque, né, antes da internet ser tão forte assim, eu conseguia ver a vida da minha colega, eu conseguia ver a vida do meu vizinho, mas hoje em dia eu acho que isso é muito atrelado, né? Então eu tô vivendo de um jeito errado. E o quanto que isso é perigoso, porque daí é isso. As pessoas começam a consumir muito mais produtos, as pessoas começam a, às vezes, até fazer mudanças no seu próprio corpo ou mudanças radicais na sua própria vida, porque elas precisam se encaixar naquele padrão, senão elas vão estar vivendo errado. Pra se sentir mais adequadas, mais pertencentes, por vezes, pra não se sentirem tão deslocadas e desconectadas, né? E claro que tu trazia antes, a comparação sempre existiu, sempre vai existir, mas é muito diferente a gente se comparar com as pessoas do nosso ciclo, que estão ao nosso redor, que é uma coisa micro, pra gente entrar num contexto em que a comparação vai infinito e além. Como a gente comentou em outro episódio, a gente pode se comparar com quem tá aqui ao nosso redor, mas com quem tá lá em outro contexto com diferentes outros atravessadores que não nos impactam ou nos impactam de uma maneira diferente. E como isso vai repercutir na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, na nossa visão do mundo, na nossa visão de nós mesmos, o como isso nos faz buscar o problema e o erro na gente, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser, sem ter esse filtro crítico de, bom, talvez eu queira me aproximar disso, eu posso construir um caminho para me aproximar disso, mas tá tudo bem com o jeito que eu tô agindo, com o jeito que eu sou, né? Sem ter essa produção de sofrimento que veio muito atrelada a esse desajuste, a essa sensação de estar de fora de alguma coisa, ou tá errado. E a gente já falou em um episódio sobre o quanto que as coisas elas são voláteis. Então também tem esse perigo, né, da gente estar comprando uma ideia do certo, é certo ser assim, é certo fazer dessa forma, tem que ser assim, isso é o bonito, isso é o legal, isso é a forma correta de se fazer. Amanhã pode tudo mudar, né? Então a gente estava falando aqui da questão dos corpos ou do exercício físico. Isso é uma coisa extremamente atual. Antes não era assim, né? Antes era muito aquela coisa, aquela pessoa que sai sexta, sábado, aquela pessoa que sai quinta, sexta, sábado e domingo, aquilo que era a forma legal de se viver a vida, assim que tu tava pertencendo, era assim que era o jeito certo. Hoje em dia já não, hoje em dia já é essa coisa do exercício físico, né? Então, Do wellness. essa cultura wellness, né? Tem até colegas que também tem um podcast que fizeram um episódio falando sobre as hipocrisias da cultura wellness, porque é isso, né? É muito... Tem coisas que são muito hipócritas da nossa vida, a gente tá fazendo para se encaixar num padrão, mas será que é assim mesmo que se faz? E daqui a pouco muda. Bom, vamos falar de corpo. A gente tá falando quanto que a magreza extrema tá voltando com tudo. Há pouco tempo atrás, eram os corpos musculosos, silicone. Tinha uma época que era super, hiper moda, todo mundo botava tatuagem, e agora as pessoas apagam. Então, o quanto que isso é perigoso, porque isso são coisas muito voláteis. Não é um problema querer fazer, não é um problema consumir, não é um problema acabar entrando em algumas dessas caixinhas, mas é a responsabilidade. Será que eu preciso mesmo? O que tá por trás? O que tá por trás? Por que eu tô consumindo isso? Não comprar como verdade absoluta. Eu acho que esse seria o maior perigo. A gente taxar tudo como certo e errado. E aí entra também muito isso que tu trouxe no meio do episódio agora, de cadê o espaço pra gente construir as coisas também? É tudo muito imediato. Então eu vejo aquilo como certo, eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que consumir aquilo, eu tenho que ser daquela forma. Senão gera muita frustração, senão gera muita dor, senão gera muito eu tô vivendo errado, o problema
problema sou eu, o que tem de errado comigo? Como é que a pessoa real vai ter, numa linha do tempo, o corpo siliconado, depois o corpo bombado, depois o corpo numa magreza extrema, em um tempo de, sei lá, 10 anos? O quão possível é isso na realidade? Nem um pouco. E não me parece também ser saudável uma mudança tão rápida, né? Mas é isso que é vendido, o quanto também isso se conecta com a nossa autenticidade. Esse é um ponto também, né? Poxa, o que faz sentido pra mim? É o corpo bombado? É o corpo siliconado? É o corpo na magreza? É o meu corpo real? O que me conecta? As tatuagens, as roupas, os produtos, o estilo de vida, o que me conecta? O que faz sentido com a minha autenticidade, com a minha espontaneidade? Além daquilo que é vendido e a gente busca se encaixar nessas caixinhas, onde é que tá o meu espaço pra realmente vivenciar aquilo que faz sentido pra mim? E é muito difícil, né? Eu acho que é super delicado o que a gente tá falando, porque também não dá pra demonizar, né? Não adianta. Faz parte da nossa vida hoje em dia. Tá ali, a gente usa. Bom, não vamos ser hipócrita nós. A gente também compartilha, a gente também tá lá, por vezes, também consumindo. Mas é muito delicado. É uma coisa que eu fico pensando o quanto que as pessoas deveriam pensar um pouco mais sobre isso, se questionar um pouco mais sobre isso. Tanto quem produz conteúdo, quanto quem consome o conteúdo, né? A responsabilidade um pouco sobre isso, assim, porque é real, é um sofrimento real que a gente tá falando, né? E às vezes as pessoas podem até não estar em sofrimento, mas elas estão presas nessa engrenagem de eu preciso comprar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser assim. Por quê, né? Porque, nossa, que perigoso isso. Eu acho que isso é muito perigoso. Que exaustivo. Eu não sei se tem muita saída agora disso, isso já tá muito no nosso mundo, já tá muito dentro e eu acho que é uma coisa que tá crescendo demais, assim. Mas que importante que seria se as pessoas pudessem sentar e se questionar um pouquinho. Como é que eu tô usando essa internet? Aonde que isso tá me afetando? Do que eu consumo e quais são as mudanças que eu faço na minha vida que é por mim? Ou é nessa tentativa de me encaixar dentro dessa ideia do certo? Será que isso realmente se conecta com a minha realidade, com o meu contexto? Eu tô olhando pro que acontece na internet e me envezando completamente. Será que se eu bloquear a tela do meu telefone, aquilo ali vai continuar existindo? Vai continuar sendo um problema real? Será que ali na esquina o pessoal vai estar falando sobre os hip dips? Ou sobre como que eles não têm o último primer pra fazer a maquiagem? Acho que talvez não. Seguimos construindo juntas? Seguimos.